Olá, amigos. Este é o primeiro vídeo que eu faço em português. Eu peço logo desculpa porque o meu português não é perfeito. Eu nasci na Alemanha. Sou filho de portugueses. Meu nome é Jorge. E eu quero falar um pouco de Jesus. Sempre eu criei em Jesus, né? Mas eu não conhecia a Bíblia, este livro aqui, não conhecia tão bem. Eu conhecia umas partes, umas histórias, como todo mundo conhece, sabia que Jesus tinha nascido, festejava sempre mais o Natal e uma vez assim ou duas vezes à igreja, de vez em quando em Portugal, né? Nasci como católico e hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, brasileira, e através dela eu conheci um pouco mais esta palavra. Não foi bem através dela, ela está numa fé de uma igreja que eu vejo que essa igreja ela segue isto que a Bíblia aqui ensina. Como eu estudei, tudo que eu estudei, quanto mais eu entendi que o que a igreja segue é o que Jesus ensina, os ensinamentos de Jesus. Mas tem em toda a igreja tem pessoas sinceras e cada um tem a sua opinião sobre a sua igreja e a gente deve respeitar um ao outro, assim. Mas eu creio que esta igreja ela segue esse fundamento de Jesus Cristo. E eu abracei essa fé por causa de uma oração. Eu pedi a Deus que Ele mostre a sua verdade, Ele mostrou a sua verdade, a sua palavra é a sua verdade. E acerta amanhã para a minha vida. E Ele mostrou-me as duas coisas de uma maneira muito forte, com uma luta muito longa e não era fácil porque eu estava no mundo e bebia muito álcool todos os dias até, e Deus me libertou desse caminho. Eu andava no caminho da música, da noite, das festas, assim, e isso não dá bem com aquilo que a palavra diz, que a gente não deve seguir ao mundo, né? E que o único que fica é o reino de Deus. A gente tem que seguir aquilo que a palavra diz. E, bem, esse não vai ser o meu tema hoje. Isso era um testemunho que eu gostava de, se calhar, outra vez contar. Mas eu gosto de me apresentar um pouco, assim, para saberem quem eu sou, primeiro, um pouco. Ou o que aconteceu comigo, para eu falar deste Jesus. Porque só Jesus é que me pode guiar pelo seu Espírito Santo para eu entender o que é que está escrito nesta palavra. Porque a palavra, ela se interpreta própria. Isso é muito importante. A gente não pode seguir só a líderes que a gente tem e acreditar em tudo o que eles dizem. Não, a gente tem que ver o que é que diz nesta palavra. Nesta palavra tem uma parte em Mateus que fala que Jesus encontrou-se com o inimigo no deserto. E o inimigo, ele usou esta palavra para responder, mas de uma maneira torcida. Ele tirou um pouquinho da palavra para torcer o que é verdade, para fazer da verdade uma mentira que parece verdade. Isso aqui é muito incrível. Ele ainda hoje ele tenta isso e assim engana muita gente. E eu também, por mim, eu estava no engano. Mas quando a gente lê esta Bíblia, ele nos lhe dá a verdade.
e a verdade nos liberta. Assim a palavra diz. Bem, mas o que eu quero falar hoje é um bocado diferente disso que eu estava agora a falar. Por isso eu vou começar com uma pergunta assim, se vocês imaginem assim, se Jesus, digamos que ele estava aqui como naquele tempo, como ser humano aqui na Terra. Ele vive, está claro, não é isso que eu estou a falar. Jesus vive. Mas digamos que ele vinha naquele tempo à sua casa. Você sabia, hoje Jesus vai ter a minha casa. Tive até na Bíblia um caso que foi assim, né? Que Jesus foi à casa de um pecador até. Né? De um pecador, quer dizer, uma pessoa que não seguia a Cristo, que não seguia os caminhos de Deus. Mas, a partir daquele momento, ele decidiu também seguir as coisas de Cristo. Tanto que a gente sabe, ele vendeu tudo que ele tinha e deu para os pobres, né? Até é incrível. Aquilo que ele enganou as pessoas, ele deu o dobro para trás, eu não sei quanto foi, já não sei de cabeça isso, se foi 4 vezes mais ou se foi o dobro, mas ele devolveu bastante, né? E, bem, mas imaginem se hoje vinha para a vossa casa Jesus. Se vocês sabiam que Jesus ia vir, como é que a gente ia reagir se Jesus vinha à nossa casa? Isso é uma pergunta muito forte, né? Muito linda, ao mesmo tempo. Imagina, Jesus vem à tua casa. Como é que a gente o que é que a gente ia fazer? Bem, eu pus aqui umas respostas. Sim, certamente nos preparar o nosso apartamento ou o nosso lar, né? E ia deixar tudo arrumado, né? Se você tem visita, você vai arrumar tudo, né? Deixa tudo arrumadinho. Você não vai convidar uma pessoa para entrar numa bagunça. Isso ninguém quer, né? E talvez podíamos preparar o melhor alimento que a gente tinha, né? Se já vimos que Jesus vem à nossa casa, vamos preparar o melhor alimento, né? O melhor alimento que temos. Talvez podíamos convidar outras pessoas também. Oh, Jesus vem à minha casa. Eu vou contar a todo mundo. Jesus vem hoje à minha casa. Hoje o Senhor vem à minha casa. Incrível, né? Bem, se a gente for ler no Antigo Testamento, se calhar nos vai ajudar a entender alguma coisa. Vamos ler em Êxodo 40, verso 33 e 34. Aqui fala: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. No Antigo Testamento, eles fizeram aquela tenda. E aquela tenda, Moisés fez. Tudo que tinha lá dentro, ele fez. Era uma cópia daquilo que Deus tinha mostrado numa visão do céu. O que tinha no céu, ele tinha que fazer uma cópia ali. Um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha diferentes partes. E esse tabernáculo, ele era um símbolo também para a nossa salvação, para a nossa redenção. Jesus veio para nos salvar do pecado. E aí, quando Adão e Eva pecarem, a primeira coisa que houve foi um cordeirinho que teve que morrer por causa do pecado deles. Por que um animal tem que morrer por causa do meu pecado? Em lugar do seu pecado.
Deus queria mostrar ao povo que esse cordeirinho que não fez nenhum mal, ele teve morrer porque era uma consequência do pecado. Sem derramamento de sangue não tem remissão do pecado, assim diz a palavra. E isso todos os animais que tinham que morrer estavam a mostrar para aquele que devia vir, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que pagou o verdadeiro preço para o seu pecado. Porque quando Adão e Eva pecarem, toda a humanidade ficou com esse vírus do pecado. Hoje a gente tem um vírus em todo o mundo, que é o corona, né? Mas o verdadeiro vírus que está em todo o mundo, que é preciso combater, é o pecado. O pecado é uma separação de Deus. E ela vem de consequência de não obedecer a Deus. O pecado leva à morte. Deus é a vida. O pecado é a separação de Deus. A separação da vida que Deus é. Isso é uma consequência. Não é que Deus quer que alguém da gente morra. Ele é um Deus da vida. Ele nos quer dar vida e vida eterna, a Bíblia diz. Então, o que Deus mostrou aí, quando deu esse cordeirinho, mostrou que alguém tinha que morrer, né, no lugar da pessoa que devia morrer por causa do pecado. Então, foi a solução que Deus encontrou para mostrar porque como é que o pecado pode ser vencido. E isso aconteceu na cruz, quando Jesus Cristo morreu na cruz. E tudo isso, esses cordeiros que tinham que morrer, era um simbolismo para aquilo que Jesus ia fazer. E Deus, ele fez um género débito, fez uns débitos, desde Adão até a cruz, né? Ele pagou, depois na cruz, os débitos que ele tinha para cada um pecador que foi salvo no Velho Testamento, no tempo antigo, desde Adão até Jesus. E claro que o seu sacrifício conta também até a volta de Jesus. É um sacrifício eterno que ele fez. Mas porque ele não veio já antes morrer, tiveram que morrer os cordeirinhos como símbolo para as pessoas entenderem o que significa o pecado e que alguém que é inocente tinha que morrer por eles. Para quê? Para que a pessoa visse que horrível é o pecado, que até um animal tem que morrer por mim, que não fez nenhum mal. Por que o animal tem que morrer? Eu que sou culpado que o animal pode morrer. Um animal é assim. Digamos que você vai à frente do tribunal e você está culpado. E outra pessoa vai por você para a prisão. Isso é justo? Não. Não dá, isso não funciona. Agora, digamos que você tem um gatinho ou um outro animal, um cachorro, algum animal. E você é o dono do animal. Você é o dono. O animal estraga alguma coisa, destrói alguma coisa. Quem é que pode ir para a prisão em vez do animal? Você, o dono. E assim a mesma coisa é com Deus. Só Deus próprio podia vir, né, como ser humano, como Cristo, para morrer no nosso lugar. Isso é incrível. Deus próprio podia fazer isso, o nosso dono. Mas isso mostra-nos também que esses animais que tinham que morrer, né, eles eram um animal que simboliza, mostrava esse simbolismo entre o dono e a criatura que era seu, né? E assim, como essa criatura que tinha que sofrer por causa do dono, por exemplo, né? O dono que tinha que sacrificar o seu animal, assim foi também com o pai
né, fez e deixou o seu único filho para sofrer por nós. Então, esse cordeirinho, no tabernáculo, você ia lá e depois tinha um altar onde é que era sacrificado. E você tinha que ir lá e esse animal tinha que morrer por causa de você. Aí ia para dentro do pátio e lá dentro tinha 3 partes, né, ali, e lá dentro era espirrado o sangue do Santíssimo. Tinha a parte santa e a parte santíssima. Ali tem três objetos. Era a luz, e essa luz significa que nós, que somos a luz do mundo, que devemos dar luz para as outras pessoas. Depois tinha o pão, e o pão, aí a palavra diz que a gente não vive só de pão sozinho, não vive, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E isso é a palavra de Deus, é um simbolismo para a palavra de Deus. E tinha lá a parte que era o incêndio, desculpa o meu português, eu agora esqueci. Tinha lá uma parte que vinha um incêndio, né? E esse incêndio, que era uma fumaça que passava para o outro lado, que estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela simboliza o trono de Deus. Isso é incrível, né? A Arca da Aliança simboliza o trono de Deus. E à frente, antes de entrar ali, tinha uma cortina. E à frente dessa cortina tinha esse incenso. E esse incenso, ele passava por cima da cortina, para o outro lado, onde é que tinha como quem diz, o trono de Deus, né? Que era a Arca da Aliança. Por cima da Arca da Aliança estavam 2 anjos protetores. Interessante também. Porque um desses anjos era Lúcifer, antes de ele cair e virar Satanás. Isso é outra história, mas isso não é tão importante. O importante é que esse incenso que tinha ali, ele significava as orações. A fumaça passava por cima, né? As orações como as nossas orações que vão para Deus. E o Apocalipse fala sobre isso. Isso ainda não é o nosso tema, mesmo assim. Eu só estou explicando essas coisas para entender este tabernáculo primeiro. Porque este tabernáculo é muito importante entender. Para entender que essas 3 partes, assim, da parte santa, elas significam que a gente deve ler a Bíblia, deve orar e deve dar testemunho para as outras pessoas, ser a luz do mundo. E a gente só pode ser a luz do mundo se a gente orar e ler a Bíblia, entender o que Deus diz, para Ele nos transformar. Ele nos quer transformar, isso é incrível. Ele quer fazer isso com cada uma pessoa. Transformar a imagem dele, como a gente era ao princípio. Mas eu não estou a falar da imagem assim. Eu estou a falar do nosso caráter. Ele quer transformar o nosso caráter. Porque a gente não tem um caráter bom em si. Eu não mato, eu não faço aquilo, não. Mas a gente tem pecados que a gente nem imagina. Já no nosso pensamento começa. Jesus falou, se eu olhar uma mulher para adulterar com ela, já pequei no meu coração. Já cometi no meu coração, no meu pensamento, já cometi isso. Só olhar, né? O olhar e ter esse pensamento. Aí começa o pecado. E é o coração que Ele nos quer transformar, o nosso pensamento. Bem, e para isso Deus Ele mostrou esse método no tabernáculo. E lá, interessante, aqui fala: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, depois de ter feito aquele tabernáculo todo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus, a sua presença estava ali entre o seu povo. Isso não é incrível? Deus estava lá entre o seu povo. Deus ali, naquele bocadinho pequenino. Deus que é um Deus enorme, imenso. Ele estava ali entre o seu povo. Ele morou ali, fez ali casa. É incrível isso.
O tabernáculo era a morada de Deus entre o seu povo, o templo de Deus. Esse templo é uma cópia do templo do céu e era para mostrar esse significado. E Deus, ele vinha naquela nuvem, né? E ele guiava o povo através daquela nuvem. Eles vinham atrás da nuvem, eles seguiam Deus por onde quer que vá. E a Bíblia fala de um povo que ele segue a Jesus por onde quer que vá, segue o Cordeiro por onde quer que vá, em Apocalipse 14. Então, e é isso que Deus que ele quer que a gente faça, que a gente segue a Ele, os seus caminhos. E o templo ele foi construído muito bem por Deus. Quer dizer, Ele deu as instruções precisas, perfeitas aos israelitas. Tanto como Ele criou o mundo, criou todas as coisas perfeito, Ele ali tinha tudo numa perfeita ordem. Deus é um Deus da ordem, um Deus sagrado. O templo também foi considerado sagrado, santificado. E precisamente porque Deus estava lá com sua presença, Ele morava lá no meio do seu povo. Pode ser que Ele queira fazer isso também hoje na tua vida e na minha vida, morar entre nós, e que podemos convidá-lo para isso. Vamos ler em Ezequiel 37, 26 a 27. Aqui fala: E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O meu tabernáculo estará com eles, com nós. Este é o plano de Deus. Ele quer estar entre nós. Agora a pergunta é: eu quero que Deus viva comigo? Que Deus esteja na minha casa? A Bíblia fala: tudo que você faz, quer comer, quer bebais, faça tudo para a honra de Deus. E quando a gente não faz, será que é bom isso? Quando a gente não faz alguma coisa para a honra de Deus, quando a gente faz para a nossa própria honra, a gente temos a tendência disso. E se tu tens a tendência disso, saiba uma coisa: Deus pode mudar essa tendência, mas eu tenho que pedir a Deus. E Ele pode mudar e dar-me melhor. Veja que Deus, Ele vê tudo o que a gente faz. Ele não precisa que a gente conte a Ele o que a gente faz. Ele vê tudo. Só que a gente às vezes vive como se Deus não estivesse aqui ao nosso lado. Mas Deus está ao nosso lado. Jesus está todos os dias ao teu lado. Vamos ver isso no Novo Testamento. Em João 4, 23 e 24. Aqui fala Jesus. João 4, 23, verso 23 e 24. Mas a hora vem. E agora é. Agora é a hora. A hora vem e a hora é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A verdade, esta é a verdade, a palavra de Deus. E o Espírito de Deus nos guia. Se a gente pedimos o Espírito, temos que pedir o Espírito Santo. Ele nos pode transformar, nos pode mudar, nos pode dar alegria. Quando a gente está triste, a gente vai a Deus, a gente lhe dá tudo. A gente confia nas suas promessas que Ele tem na palavra dele. E as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. A sua resposta vai vir. Seja bom para aquilo que a gente acha bem, seja para aquilo que a gente acha mal. E as coisas más, às vezes, retentam para o nosso bem. Mas como? Como alguma coisa má pode ser bom para mim? Pode ser bom para mim por quê? Porque às vezes transforma o meu caráter. A gente pode aprender de alguma coisa. E mesmo quando uma pessoa sofre muito,
Deus é um Deus da salvação. Porque Deus ele não vê o sofrimento só que você sofre aqui. Ele olha para salvar cada um que está aqui no mundo. E não salvar para agora, mas salvar para a vida eterna. E às vezes, um sofrimento pode ser algo que nos transforma para reconhecer a Deus, para ter a vida eterna, que é mais importante do que a vida deste mundo. E é isso que muitos não entendem. E eu também não entendia. Mas a gente pode adorar em espírito e em verdade, e a verdade nos libertará. E essa verdade nos liberta realmente. Por isso a gente precisa todos os dias de Jesus. E é por isso que Jesus disse que onde encontrarás 2 ou 3 em seu nome, ele estará entre nós. Porque ele, por aqui que diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bem, aqui tem mais uma parte que eu quero ler com vocês, que está em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Vamos ler. Aqui diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós? Deus quer morar em ti. Tu és o templo de Deus. Se tu deixares ser o templo. Porque Ele quer morar em ti, através do seu Espírito. Não é que tu sejas Deus depois, isso não. Mas Ele quer morar com o seu Espírito em ti. Isso é incrível. Como ele morou também na tenda entre o povo de Deus e o povo de Israel, naquele tempo. Ele quer viver hoje no teu templo. E para Deus viver no teu templo, não pode ter um espírito maligno. O espírito maligno, ele destrói. A gente às vezes pode convidar a Deus, mas pode convidar também o inimigo, com as coisas que a gente decide na nossa vida. Olha aqui, mais uma vez. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Santo significa separado, separado do mundo. Aqui fala se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu quero falar para uma coisa. Deus não destrói ninguém em si. Isso é muito problema. É muito importante entender que às vezes a Bíblia fala assim, essas palavras, né? Mas o que Deus quer dizer não é isso. O problema é Deus quer viver conosco. Isso é claro, a gente vimos. Mas se nos afastamos dele, através das nossas escolhas, nós nos destruímos próprios. E Deus, ele não vai... se você vai tomar um veneno, né? Se você toma um veneno, claro que você está a destruir. Deus não pode fazer nada. Você pode orar, se calhar ele pode até curar. Se você foi sem crer, é uma coisa. Mas você tomar propósito para se destruir, Deus deixa você os seus caminhos. Se eu for me embebedar, Deus deixa ir esses caminhos. Mas ele fica triste com isso. E ele não pode nos abençoar. Ele quer nos abençoar, mas não pode. Porque a gente vai ao caminho da maldição. E quem é que nos quer destruir? É o inimigo, é Satanás. Ele está sempre ali para destruir a pessoa. Se você for ler a Bíblia, você vê sempre. Ele acusou e queria destruir também Jó. E Jó, ele perdeu tudo. E ele estava a querer acusar com Deus. Assim, olha, vê, se tu tirares tudo, quer dizer, Deus não tirou tudo, mas ele não... Ele até disse, tu podes tirar tudo. Deus disse a Satanás, tu podes tirar tudo, mas não toques na sua vida. Né? Quer dizer, ele não podia o matar. Deus permitiu isso, porque Satanás estava acusado de Deus a dizer que ele não ia ser fiel a Deus mais, se tirar esposa, se tirar filhos, se tirar
casa, tirar os bens e tudo que ele tinha. Mas ele ficou fiel, mesmo assim. Né? Então, Satanás é o que destrói em si. Mas Deus, o que aqui o texto quer dizer é que se a gente destruir o nosso templo do Espírito Santo, ele não pode viver em nós, a gente não pode ter as bênçãos dele, e a gente vai ao caminho da destruição que o inimigo tem preparado para nós. Deus tem preparado para nós boas obras. É que a Bíblia fala, boas obras, e tem preparado para nós presentes de bênção. Quando você segue a Cristo, você vai ter presentes de bênção. Às vezes a gente está segurando uma coisa na nossa vida e a gente pensa que isso é importante. Mas Cristo tem mais para nós. Deus tem mais para nós do que aquilo que a gente imagina. Então, tudo o que você tem, entrega a Cristo. Ele tem melhor para você, Ele mostra para você, faz a melhor escolha. Convida os anjos de Deus para a sua casa e não os anjos caídos. Porque você pode convidar os anjos caídos ou pode convidar os anjos de Deus. Como eu já disse, Deus permite que nos prejudicamos, Ele até permite que o inimigo nos prejudique, porque muitas vezes rejeitamos a proteção de Deus, mas na verdade, mesmo sendo pecadores, Deus quer viver em nós. Ele nos perdoa. Quando a gente vai ter com Ele, Ele quer viver em nós. Mesmo sendo pecador, ter a tendência para o pecado. Mas quando você quer seguir a Cristo, quando você é transformado, Deus dá um novo coração e você não vai querer mais pecar. É isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi o que a Bíblia diz, o Espírito Santo tocou meu coração. E é igual o que você fez na sua vida, Ele vai te mudar se for da tua vontade entregar tudo a Cristo. E não pensa, eu tenho que primeiro mudar tudo. Não, Deus é que vai te mudar, não és tu. Tu não consegues mudar nada, não tens força para isso. Eu também não tive força, mas eu pedi a Deus, eu chorei e eu vi que Ele tinha mais para mim. Olha, este chamado foi o que chamou-me a mim. Este chamado foi o maior chamado que eu tive na minha vida. E eu sabia que de um lado, e até quando eu ouvi uma pregação, é que aconteceu isso comigo. Sabia que de um lado estava Satanás me querer agarrar. E os meus pecados desse lado. Do outro lado estava Jesus. E aqui vem o convite. Só um momento. Aqui diz, em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus diz, vem. Vem. E quando eu ouvi chamado vem, pensei assim, como é que eu posso dizer não para Jesus? Eu não posso dizer não para Jesus. Isso é impossível. Se eu dizer não para Jesus, eu estou a dizer não para o amor, estou a dizer não para a vida. E o que é que eu quero? Ir o caminho da destruição? Vamos aprofundar aquele texto do templo do Espírito Santo. Ou não sabeis, um momento, 1 Coríntios 6, desculpa, a partir do verso 19 e 20, pois, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês não são de vós mesmos. Quem é o dono? É Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Jesus pagou por ti na cruz. Foste pago.
por bom preço. A tua vida estava condenada à morte por causa do pecado. Mas Jesus pagou com a sua própria vida pela tua vida. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente faz na nossa vida, seja comer, seja beber, seja tudo que a gente fazer, tudo para fazer para a honra de Deus, para a glória de Deus. A gente deve decidir o que é que a gente deve comer, a certa comida. E a gente deve beber o que é certo. Não nos embebedar, não nos pegar algumas drogas. Nada disso é para a honra de Deus. A Bíblia é clara nisso, muito clara. E tem muito estudo sobre isso. E quando a gente tira essas coisas da nossa vida, por exemplo, eu fumava ou assim, eu bebia álcool assim, e quando eu deixo essas coisas, eu estou morrendo pelo pecado. Pelo pecado que eu cometia. Eu era escravo desse pecado. Como o povo era escravo no Antigo Testamento, o povo de Israel, e foi libertado por Deus do Egito. E você, se calhar, às vezes pode estar no Egito e Deus quer livrar você do Egito. Será que você quer ser liberto? Você tem alguma coisa na sua vida que você ainda não entregou a Deus? Entrega. Peça a Ele para que Ele mude. Se você tem algum problema de alguma coisa, entrega a Cristo. Ele está a bater à sua porta do coração. Assim fala em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Olha aqui. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. No verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na sua casa. Na tua casa ele quer entrar para comer contigo. Deus quer viver hoje entre ti, entre nós, conosco, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Ele quer fazer parte da tua vida. Agora temos de decidir quem seguimos, a Cristo ou as coisas que o inimigo nos quer oferecer. E isso a gente pode decidir todos os dias. Ajuda Deus que nos possa guiar para que a gente possa tomar a certa decisão na nossa vida, Deus. Ajuda-nos. Ele nos comprou com a sua vida, cara do seu Filho. Sendo Deus, olha aí, em Filipenses fala isso. Sendo Deus, olha aqui. Filipenses, muito importante. Filipenses 2. A partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, estar em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte de cruz. Cristo, que é conhecido como o Rei dos Reis, o Rei do Universo, ele estava lá no céu, no seu trono, e ele desceu e se humilhou para se fazer ser humano, nascer através da Virgem Maria, através do Espírito Santo e a Virgem Maria. Viver uma vida humilhada aqui, de pecado, morrer, ir até a segunda morte, que é isso que a Bíblia mostra, que ele vai até a segunda morte, porque ele paga pela segunda morte. E ele tem a vida em si mesmo, fala a Bíblia também.
E Ele pode dar a quem quer, né? Pode tirar a quem quer. Assim a Bíblia diz. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele quer que você também, se você algum dia morrer, se você morrer, que você ressuscite e seja transformado. Transformado num novo corpo. Corpo sem mais dor, sem mais esses problemas que a gente tem debilitados. Sim. E agora Ele quer mudar uma coisa em nós, é o nosso caráter, enquanto estamos a viver aqui. Só que você tem que permitir que Ele possa fazer isso na nossa vida. E é assim, Jesus já fez da sua parte tudo por você. Ele pagou o preço. Da sua parte Ele fez tudo. Agora é assim, quem segue a Cristo, ele precisa da santificação, né? Quando a gente, é assim, você sabe que quem conhece a Bíblia sabe que tem também o ladrão na cruz, que ele foi salvo. Ele nem foi batizado. A Bíblia diz que é preciso ser batizado para ser salvo. Mas, quando você não tem a condição disso, mas você entregou o seu coração a Deus, você será salvo nesse momento. Porque você não teve a oportunidade de batizar-se, né? E Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas chama para nos arrepender, o arrependimento. Em Atos fala isso, já não sei se é Atos 2, tem na Bíblia fala isso. Se você procura a parte que diz, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? E é assim, quando tudo que a gente sabe, né? A gente tem uma responsabilidade por aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente sabe, a gente deve seguir. A gente deve viver de acordo com aquilo que a gente sabe. Se eu não sabia uma coisa, Deus não vai me julgar por isso. Mas se eu sei uma coisa, eu vou seguir o caminho errado, sabendo, eu estou a destruir a mim próprio, sabendo. Mas eu tenho que ser sincero com Deus. O Deus só quer que você seja sincero com Ele. Entrega o pecado a Ele. Ele já sabe, conhece o seu pecado. Mas Ele quer que você tenha um caráter bom. Ele quer fazer bem a você. Ele não quer que você viva na culpa desse pecado. Não, Jesus pagou o preço. E cada pecado que a gente entrega, Ele nos purifica dele. Aqueles que a gente não entendeu é uma coisa. Deus vê qual é o nosso caráter e como você vive através disso. Isso é muito importante. Mas Ele não quer que a gente não santifique. Se a gente não santificar, a gente fica parado e a gente pensa que já somos bons que chegue. Mas nunca somos bons que chegue. Comparado a Cristo, que foi perfeito, não pecou. E nós somos pecadores. E tem uma coisa, a gente não se pode comparar com outros. Também é muito importante. Porque Deus pagou o preço para cada um. Através de Jesus Cristo, seu Filho. Deu o seu único Filho para cada um. Por amor a cada um. Até por as pessoas que fazem maldade. Até pelo um Hitler. Se for o Hitler, por exemplo, que morreu, já, ele com certeza está perdido. Porque ele não entregou a sua vida a Cristo. Mas se ele tinha entregado, se ele tinha arrependido daquilo que ele tinha feito, Jesus o tinha transformado. Tem um testemunho de um homem que eu gostava que vocês vissem. Tem na internet, que é o testemunho do Adilson. Vejam o testemunho do Adilson. Alegre Falcão. Ele tinha feito muito pecado e Deus o perdoou. Deus o curou. Ele tinha matado polícia e tudo. Vendido drogas, até para criança e tudo. Mesmo assim, Deus o salvou e curou. Deus falou para ele até. Ele ouviu a voz de Deus. Incrível. Incrível. Foi instruído por anjos. E os anjos ensinavam o que a Bíblia mostrava. Incrível. Esse testemunho é incrível. Se você vir os detalhes, é incrível.
E então, Deus quer que a gente seja a santificação. Olha aqui, em Hebreus 12, 14 e 15 fala. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver Cristo sem a santificação. Isso é importantíssimo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A gente pode rejeitar a graça de Deus, fala aqui, conforme a gente vive. Se a gente não se cria santificação. E de que nenhuma raiz de amargura, portanto, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vocês sabem que o pecado ele contaminou tudo. E esse pecado ele é destruidor. Então, imagina, vocês aceitem a Cristo e vocês estão todo o tempo a contaminar. Vocês vão contaminar o céu. Por isso vocês precisam entregar todos os dias tudo a Cristo. Isso é a santificação. A gente precisa todos os dias entregar a Cristo os nossos pecados. Ser sincero. E Ele vai colocar em nós um novo crer. O crer de não pecar. Todo pecado que você diz, eu não quero fazer isso. Cristo me ajuda a vencer esse pecado. Ele vai te ajudar. Ele vai vencer na tua vida esse pecado se tu pedires todos os dias a Deus. E se você não conseguir, se levanta e Ele vai. Jesus, por favor, me ajuda. E seja sincero com Deus. Ele vai ajudar. Ele vai vencer. Porque Ele venceu na cruz. Ele já pagou o preço. E é igual quanto uma pessoa diz que você não tem valor, você tem muito valor para Cristo. É igual o que você fez na sua vida. Vai ter com Cristo, seja sincero. O grande problema é só que a gente não somos sinceros. Se a gente for decidir segurar no pecado e amar o pecado mais até o fim da vida, até morrer, e amar mais do que a Cristo, aí Deus não pode fazer nada. Você decidiu esse caminho. Você não decidiu ir a Cristo e pedir perdão. Você não decidiu até a sua morte. Você tem a chance de decidir cada um pecado. Não esconda de Deus, porque Deus conhece. Tudo vai ser revelado, a Bíblia fala. Claramente. Aí você pode dar logo a Cristo. Seja logo sincero. Seja sincero com a sua família, com os seus amigos. Deus é um Deus da verdade, não é da mentira. Aí a gente tem que ser sinceros também. Ele nos vai ajudar a fazer isso. Ele nos vai guiar. Ele nos vai transformar. E Ele nos vai santificar se a gente deixar. Amém? Então, Isaías 59, 2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A gente, com os pecados, Deus não pode viver conosco. A gente quer que Deus viva aqui, a gente quer que Cristo viva aqui conosco, mas através dos pecados, a gente pecar e seguir o pecado, a gente somos separados de Deus. E Deus não quer isso. Ele quer viver em nós. O pecado é um veneno. E em 1 João 3, versículo 4, fala que o pecado é a transgressão da lei. Todos os 10 mandamentos, se a gente quebra um mandamento, seja já em pensamento, como Cristo mostrou, aí isso é o pecado. A lei ela só mostra o pecado, mas ela não nos salva. Quem nos salva é Cristo. E quando a gente vê qual é o nosso pecado, a gente pode entregar a Cristo, ser sincero. Jesus, eu pequei aqui. A Bíblia toda nos mostra. E a gente vê não só através dos 10 mandamentos sozinho, mas a profundidade dos 10 mandamentos é o amor. Jesus quer que a gente seja verdadeiro com Ele. Ele quer que a gente seja fiel com Ele. Isso é o que os 10 mandamentos nos mostram.
O amor ao próximo e o amor a Deus. Isso são o espírito dos 10 mandamentos. E em 1 João 2,1 diz para que a gente não seguir o pecado, né? Mas se a gente pecar, que a gente tem um advogado, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então a gente pode entregar a Cristo. Vamos ver no Velho Testamento também uma parte que nos mostra o que nos pode separar. Ezequiel 8,6. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. O povo de Israel fazia coisas que podia afastar Deus do santuário. E assim a gente pode hoje também decidir afastar Deus do nosso santuário. Ou a gente pode convidar. O que é que tu queres fazer? Queres que Deus se afaste do teu lar e o inimigo tenha uma porta, uma brecha para entrar e fazer-te mal? Ou tu queres estar na proteção de Deus, estar com Ele unido? Então decide não seguir o pecado. Cada vez que o pecado venha te atacar, aí tu diz que Jesus me ajuda para que eu não peque. E Ele vai te ajudar. O problema é que a gente às vezes não pede ajuda e cai. Mas Ele nos levanta, a gente pedi-lo. É muito importante isso. Em Mateus 5,27, como eu já falei há bocado, que fala do pecado, aí diz: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E o adultério é um dos mandamentos que não deves fazer, que a gente falou, que leva ao pecado. E aqui já cometeu adultério com ela, quer dizer que ele já pecou. E aqui fala: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O inferno aqui eu vejo como um fogo que destrói o pecado ao fim. Bem, o que aqui é importante é o teu olho direito, se ele perturbar para pecar, quer dizer, quando tu olhas para uma mulher, está aqui a falar, não é? É melhor arrancar o fora. E como é que eu arranco o olho? Eu não vou arrancar verdadeiramente o olho. Mas para não olhar, ter esse olhar para uma mulher assim, é preciso arrancar do coração o pecado, o pensamento do pecado. Isso pode mudar Cristo, porque a gente não pode. A gente não pode amar os nossos inimigos de nossa força. Mas Cristo, Ele ama os seus inimigos e até morreu por eles. Então, se Cristo fez por nós isso, Ele nos ajuda também a fazer isso. Porque Ele veio e viveu nas nossas fraquezas como ser humano. Sendo Deus, Ele fez isso. Mas Ele não usou a sua parte, que Ele é Deus, para a sua própria... para conseguir vencer o pecado, né? Para si próprio, Ele não usou essa força. Ele não podia usar essa força aqui, senão era injusto, né? Bem, Jesus fala aqui sobre a imaginação, né? E é importante isso, né? Que a imaginação é importante, que os pensamentos nós. E Ele quer mostrar-nos que a gente tenha uma outra imaginação. Em vez de olhar uma mulher assim como objeto, a gente deve olhar para a mulher como Cristo olha para a mulher. Com uma mulher que Deus, que Jesus morreu por ela. Se você vê uma prostituta, você vai pensar, essa é uma pessoa perdida. Cristo não olha assim. Cristo olha para quem ela pode ser. E que ele morreu por ela. E que ela tem muito valor. Isso a gente precisa aprender a olhar assim também.
Tiram esse olhar. Se você olhar para um homem que fez maldade, olha para ele com os olhos de Cristo. E ele ama essa pessoa. A gente muitas vezes não olha assim. Mas é isso que ele nos quer ensinar. A gente não deve seguir ao pecado. Temos em 2 Coríntios 6, 16 a 17, também um texto bem forte. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Não tocar nada imundo, nada que seja do pecado, e eu vos receberei. Somos separados por Deus quando a gente segue a Deus. É incrível. Olha que Abraão, ele era para sacrificar o seu próprio filho, porque Deus tinha mandado. E ele iria fazer isso. Ele pôs tudo no altar. Tudo ele pôs lá no altar. E ao fim, o seu filho foi salvo. A promessa de Deus tinha-se cumprido, né? Porque ele tinha prometido que ele ia fazer uma grande nação do filho. Então, coloca tudo também no altar e deixa Deus decidir por você, que ele tem o melhor para você. Como ele teve também para o filho e Abraão. A gente deve nos santificar. E como é que a gente pode fazer isso? Em João 17, verso 17, diz: santificai-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que é verdade. Toda a Escritura. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Velho Testamento, Novo Testamento. A gente não pode decidir só para uma coisa, a gente tem que decidir para completo. O Velho Testamento, Jesus ele citava só o Velho Testamento, não tinha Novo Testamento. E todas as coisas que ele falava no Velho Testamento. Ele não mudou. Ele não mudou como muitas pessoas pensem. Mesmo se ele disse, vocês lerem que é assim, mas eu digo que é assim. Ele estava a consertar aquilo que as pessoas entendiam errado, que a Bíblia não falava assim. Já no Antigo Testamento eles pensavam errado. E aí é o problema. Quando a gente não entende todo o texto, a gente vai pensar que não é certo. Só porque a gente não entendeu o Velho Testamento, não significa que ele é errado. Ou que ele foi mudado. Ou precisava ser mudado. Deus muda, Deus não muda. Mas o que ele mostra é aquilo que ele já sempre queria ser. Já sempre ele teve um pensamento de Deus. Deus não muda o seu pensamento, mas ele mostra através da sua palavra qual era o plano original dele. Isso é muito importante entender. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A Bíblia nos ensina para redarguir, para corrigir, ele nos corrige, para instruir em justiça. A gente não somos justos, mas a justiça foi... Cristo é a nossa justiça. E ele nos quer instruir na sua justiça. E a sua justiça ama os inimigos. Não é a nossa justiça que a gente acha que aquilo é justo. Não, a justiça é a Bíblia que nos ensina qual é a justiça de Deus. Para que o homem de Deus seja perfeito. Através de Deus podemos ser perfeitos. Não por causa da nossa própria força, não somos perfeitos. Impossível ser perfeito como Deus. Mas a Bíblia diz que através de Deus é possível. Porque Ele nos faz perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Fala aqui. Incrível. Isso é uma promessa de Deus. Não é porque a gente somos bons que é assim, não. Nós não somos bons em si. Mas porque Deus promete, quando a gente segue a Ele, é o que vai acontecer. Porque Deus, quando Ele fala, acontece. Ele falou e o mundo se criou. Ele diz, haja luz e houve luz.
assim é conosco também que Ele faz, quando a gente segue a Ele. Isso é que é uma promessa de Deus. E a gente deve seguir um caminho. Esse aqui é o 18:31 diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por coração morrereis, ó casa de Israel. Por quê? Quer de morrer? Se Deus quer dar a você um novo coração, se Ele quer que a gente deixe as transgressões, os pecados para trás, deixa-os para trás. Olha aqui, em 2 Coríntios 5:20 fala, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ouçam o que eu estou a dizer para vocês, porque eu estou a falar da palavra de Deus. Não são as minhas palavras, isto é a palavra de Deus. E aí tem uma promessa em Ezequiel 36:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porque a gente tem um coração de pedra, duro, que ele tem muito orgulho. Nós temos a tendência a ser orgulhosos, mas Deus, Ele quer tirar esse orgulho de nós. E outra coisa que Ele tem para nós, Deus, Ele tem um presente grande para a gente. Ele não tem só uma vida eterna para a gente. Ele quer, olha aqui o que Ele diz. O que é que Ele diz em Apocalipse 3? Ao vencedor, em Apocalipse 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sentar-se com Deus no seu trono. Reinar com Deus. Todo o reino seu. Tudo que pertence a Deus, Ele tem preparado para você. Assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. A gente pensa que, isso é um trono, que trono é esse? É interessante que eu ouvi uma comparação muito interessante, que antigamente os tronos dos reis era como um sofá. Aí você pode sentar junto com Deus no seu trono. Um trono enorme. Eu imagino a mesa, uma mesa de quilômetros que eu imagino, onde é que a gente vai comer a ceia com Cristo de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz a todas as igrejas. Assim, Deus nos convida. E Ele quer viver em nós, no nosso templo. Ele tinha um templo aqui, tem um templo no céu. E Ele nos prepara lá no lugar, na Nova Jerusalém. Olha aqui em Apocalipse 21:2-7. E eu, João, vi a santa cidade. Santa cidade. Imagine essa santa cidade. O chão de ouro. Um chão de ouro. Você vai passar por cima de um chão de ouro. Uma beleza de lindeza. Um jardim, água linda, bonito, tudo. Você tem umas moradas. Você ainda tem lá flores que não murcharão. Você tem coisas incríveis e Deus prepara os lugares. Quando Deus prepara uma coisa, é mais de perfeito, não é? Olha como Ele criou o mundo, como Ele criou os planetas, como Ele criou todas as coisas. E a gente vive aqui num mundo debilitado. Mas Deus nos dá a esperança. Eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quantas vezes a gente não leu isso já hoje? Já era no Velho Testamento e também no Novo Testamento, no nosso templo, e aqui de novo.
E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ele vai limpar as suas lágrimas de todo o sofrimento que você passou. E a Bíblia diz que não se compara o que Deus tem preparado para você com o sofrimento que você tem aqui. Porque Deus tem muito mais do que o seu sofrimento que você sofre aqui. Lá no céu tem muito mais prometido por você. Toda lágrima. E não haverá mais morte. Não tem mais morte. Você não vai mais morrer e não vai ver nem mais animal morrer. Nem vai ver mais seu amigo morrer. Ninguém vai mais morrer. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Passou o mal todo. Isso é que é a nossa esperança. Estamos à espera aqui que Jesus volta para que isso possa acontecer. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus é fiel e Ele é verdadeiro. As suas palavras, quando Ele diz, acontece. Elas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Tu queres beber da fonte da água da vida? Para ter uma vida eterna com Deus? Ele quer te dar. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Essas que são as promessas de Deus. Deixa entrar hoje Jesus no teu coração. Ele está a bater à tua porta. Deixa-o entrar. E Ele vai mudar a tua vida, como Ele mudou a minha, mudou da minha esposa, mudou de muita gente. É igual que tu fizeste na tua vida. Vem ter com Cristo. Ele te vai consolar e Ele te vai mostrar o caminho. Segue esta palavra. Fala com Deus. Ora com Ele. E eu vou orar agora por você. Santo Deus, a gente vimos como Tu queres viver conosco, queres viver na minha vida e na vida de cada um, Senhor. Perdoa todos os pecados que a gente cometeu na nossa vida. E nos ajuda a seguir a Ti, Senhor. Segura na nossa vida, Senhor. Segura os nossos caminhos, Senhor. E que a gente possa seguir os Teus caminhos. Que a gente possa entender os Teus caminhos e seguir os Teus caminhos. Deixar todo o pecado para o lado. Porque o pecado, ele nos faz mal. Ele nos destrói. Ele nos leva à destruição, à maldição. Mas Tu tens um caminho da salvação. E que a gente possa entender essa salvação. Que é uma salvação do pecado. Tu nos queres não nos deixar no pecado. E é igual como a gente somos. Que a gente possa vir ter contigo. Tu nos vais transformar. Tu nos vais mostrar o que é certo, o que é errado. Tu nos vais mostrar como é que a gente pode amar até os nossos inimigos. Até aqueles que nos fazem mal, Senhor. Nos perdoa quando a gente teve um caminho que a gente não sabia dessas coisas, que a gente não tinha conhecimento, mas nos ajuda a conhecer através da Tua palavra, que é tão boa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente não estamos sozinhos, porque Tu estás aqui e Tu tens prometido tantas maravilhas no céu, Senhor. Eu imagino lá andar por aqueles lugares lindos, tudo verde, Senhor, tudo maravilhoso, as flores não se destroem, não há mais dor, não há mais pranto, não há mais ninguém que sofra, Senhor. A gente não vai estar mais a chorar por tristeza, só se for de felicidade. De felicidade. Todos os dias, felicidade. Uma vida eterna que a gente não vai nem pensar mais depois de 1000 anos ou 10.000 anos de vida que a gente não consegue imaginar hoje. A gente vai querer viver esse tempo todo. Porque a gente vai ser feliz, não vamos ter mais dor, não vamos ter mais espanto, não vamos mais ver outras pessoas a sofrer, que é horrível. Isso nem faz vontade de viver nesta vida aqui, Senhor. A gente não consegue estar aqui mais, Senhor. Que Tu possas vir em breve, que a gente possa levar a Tua mensagem para as pessoas que precisem,
para que tu possas voltar, porque a tua palavra diz, quando todo mundo conhecer o teu Evangelho, todo mundo, aí será a volta de Cristo. Que a gente possa levar essas pessoas que ainda não conheceram a tua verdade, para que eles tenham a chance de ser salvos por ti. Que a gente possa levar esse Evangelho a cada um, Senhor. E que se possa empatizar, como diz em Mateus 28, para ensinar todas os teus ensinamentos, Senhor, e bater-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a gente pode seguir a Ti, Senhor. Obrigado porque Tu me chamaste para esse caminho, Senhor. Sem Ti eu não estava aqui, Senhor. Não estava aqui falando. Estava bebendo naquele tempo. Se calhar estava hoje morto. Não sei, Senhor. De tanta bebida que eu estava a me destruir. Mas obrigado porque Tu me alcançaste, porque Tu me chamaste, Senhor. Me ajuda, Senhor, a seguir os Teus caminhos. Deixar também as coisas que ainda não abandonei, se calhar, na minha vida, Senhor. Me instrui através da Tua palavra e me mostra, Senhor, como eu posso deixar as coisas que ainda não deixei, Senhor. E obrigado, Senhor, por estares connosco. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos caminha no Teu caminho, Senhor. Que a gente algum dia possa estar contigo lá no Teu reino, Senhor. E obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês que virem esse vídeo, ou que vão ver esse vídeo agora. E que Deus possa guiar vocês. Que Ele possa mostrar a vocês que Ele mostrou a mim. Se vocês quiserem, podem ver também com os outros vídeos, se vocês entenderem em alemão. Eu fiz alguns vídeos em alemão, mas eu vou tentar fazer alguns vídeos em português também, de vez em quando. Este será o meu primeiro vídeo, mas que Deus abençoe a vocês e que possa tocar o vosso coração. Convidem Cristo para estar na vossa casa e Ele vos abençoará. Amém.